Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas. Hoje é dia de a gente falar sobre histologia, tá? Mas assim, não é qualquer coisa da histologia, não. Hoje é dia de a gente falar sobre as células, do tecido conjuntivo propriamente dito. Porque o que é que acontece? Vocês sabem que o tecido conjuntivo propriamente dito é um tipo de tecido conjuntivo. Beleza. E uma das coisas que vocês não podem esquecer mais, porque é muito cobrado nos vestibulares, são as células que entram na composição do tecido conjuntivo propriamente dito. Aí o que é que acontece? Eles sempre vão perguntar a vocês quais são as células e quais são as funções de cada célula. Por exemplo, ei, olha pra mim, não copia nada agora não, viu, monstrinho? Olha pra mim, vê. Quando a gente trabalha com o tecido conjuntivo propriamente dito, a primeira coisa que tu tem que lembrar é que esse tecido, ele é um tecido que apresenta uma das maiores diversidades celulares do corpo. Ou seja, é um tecido que tem uma grande tipagem de células. Aí o que é que acontece? Quando a gente trabalha com esses tipos de células, a gente vai trabalhar com os fibroblastos, macrófagos, plasmócitos, mastócitos e células indiferenciadas. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, é só eu decorar esses nomes? É, claro que não. Você vai ter que saber os nomes, tá? E você vai ter que saber o que é que cada função, o que é que cada célula dessa faz. Qual é a função de cada célulazinha dessa. Olha pra cá, menino, vê só. Eu vou ter primeiro os fibroblastos. As primeiras células que a gente vai trabalhar são os fibroblastos. Aí o que é que acontece? Olha pra mim. Toda vez que você pegar o fibroblasto, você vai ter que lembrar que o fibroblasto, ele vai participar da produção. Ele vai participar da produção, olha pra cá, de fibras. Lembrem que o tecido conjuntivo propriamente dito é o único tecido que na sua composição tem fibras. E vê como é o nome da célula. Fibroblasto. Produz fibras. Nada mais lógico, não tem nem como tu errar isso. Agora, qual é o detalhe? Só produz fibra? Não. Lembrem que esses fibroblastos, eles também são responsáveis pela produção da matriz. Também é responsável pela produção da matriz desse tecido. Aí você vai dizer assim, tá, Andrei, mas o que é matriz de um tecido? Ei, menino, matriz é a substância intercelular. É a substância extracelular do tecido, tá? Não pode esquecer disso. Agora tem um detalhe, olha só. Cuidado com o nome dessa célula, que é assim, fibroblasto. Olhem para essa terminação aqui, blasto. Deixa eu dar uma dica para vocês. Ei, presta atenção aqui, deixa eu te contar um segredo. Toda vez que você pegar uma célula que o nome dela terminar em blasto, significa que essa célula é uma célula jovem. Então vê, fibroblasto é uma célula jovem. Eu estou avisando isso porque vocês podem encontrar em alguns livros não o termo fibroblasto. Você pode encontrar o termo fibrócito. Terminação ócito, célula adulta. Andrei, muda alguma coisa na funcionalidade? Claro que não. Só muda no tempo da célula. O fibroblasto é um fibrócito jovem. O fibrócito é um fibroblasto adulto. Não pode esquecer disso, tá? Então, assim, independente de como eles vão montar a questão que vocês vão fazer, se vier fibroblasto ou fibrócito, fibroblasto, novamente, viu? É uma célula jovem. Fibrócito é uma célula adulta, mas a funcionalidade é a mesma. A funcionalidade é a mesma, não pode esquecer disso, tá? Ah, mas não tem nenhuma diferençazinha? Olha, se vocês quiserem uma diferença,
vai ter que olhar para o metabolismo. O fibroblasto é uma célula jovem. O metabolismo é maior, trabalha mais. O fibrócito é uma célula adulta. O metabolismo é menor, trabalha menos. Mas assim, o trabalho é o mesmo. Então, toda vez que você pegar células com a terminação blasto, isso aqui significa que a célula é jovem. Tá? Significa que a célula é jovem. Beleza? Cuidado com isso, viu? Cuidado que tem gente que pega fibrócito e se descabela logo. Meu Deus, Andrei não falou de fibrócito no vídeo. Ei, ócito é adulto, é a mesma função, tá? Segunda célula, olha pra cá. São os famosos macrófagos. Ei, macro, olha pra palavra, presta atenção. Macro, grande. Fago, lembra fagocitose. Então, qual é a função do macrófago? Olha pra cá. O danado macrófago, ele fagocita. Ó, ele fagocita, presta atenção. Restos celulares, ele fagocita restos celulares, não pode esquecer disso. E ele fagocita, ó, micro-organismos, micro-organismos estranhos. Ele vai fagocitar micro-organismos estranhos. Oxe, Andrei, se ele fagocita micro-organismo estranho, ele está defendendo o corpo, né? Claro, menino. Se ele fagocita micro-organismos estranhos, ele está defendendo o teu corpo, ele está defendendo o nosso corpo. Por isso que vocês encontram por aí nas provas, olha pra cá, que o danado do macrófago é considerado uma célula de defesa. Ó, o danado do macrófago, ele é considerado uma célula de defesa, tá? Porque o que que acontece? Além dele fagocitar restos celulares, ele também vai fagocitar micro-organismos estranhos. E ó, macro, grande, fagocitose, ele engloba. Então é uma célula grande que vai comendo os micro-organismos estranhos. Não pode esquecer disso, beleza? Aí olha pra cá, plasmócito. Sempre que vocês forem cobrados dos plasmócitos, olha pra cá, o danado do plasmócito, ó, vai ser responsável pela produção de anticorpos. Produção de anticorpos. Aí vamos lá. Ô André, mas eu sei o que é anticorpo. Tá, eu também sei que tu sabe o que é anticorpo. Anticorpo é uma proteína de defesa. O plasmócito, ele vai liberar proteínas de defesa que vão atacar micro-organismos estranhos. Oxi, é outra célula de defesa, né? Claro, monstrinho, que é outra célula de defesa. Ó, como o plasmócito vai produzir essas proteínas de defesa, então você também vai dizer que o danado do plasmócito, ó, também é considerado uma célula de defesa. Também é considerado uma célula de defesa. A gente não pode esquecer disso, beleza? Plasmócito. Aí vê o que acontece. Mastócitos. Vê qual é o detalhe, tá? O mastócito, ele vai trabalhar na produção e na liberação. Ó, ele vai trabalhar na liberação. Ei, olha pra mim. De histamina, ó, e de heparina. Heparina. Essas duas substâncias, histamina e heparina, são liberadas pelos mastócitos. Aí você pode dizer, tá, André, beleza. Mas o que é que a histamina faz e o que é que a heparina faz? Ei, monstrinho, olha pra cá. A danada da histamina, quando você pega ela nas provas por aí, a danada da histamina é uma substância vasodilatador. Ó, a danada da histamina é um vasodilatador. Ajuda a aumentar, claro, a espessura dos vasos. E a danada da heparina, olha pra cá, é o nosso anticoagulante. É o nosso anticoagulante. Evita a coagulação do sangue dentro dos vasos. Evita a coagulação do sangue dentro dos vasos. Evita a formação de trombos dentro do nosso sangue. Então, quando vocês forem cobrados sobre os mastócitos, vocês vão ter que lembrar que os mastócitos trabalham, ó, na liberação de histamina, que é um vasodilatador,
e a heparina, que é uma substância anticoagulante, tá? Não pode esquecer disso. E assim, o último tipo de célula que vocês podem ser cobrados são as células indiferenciadas. Aí veja, o que é que uma danada de uma célula indiferenciada vai fazer no propriamente dito? Olha para cá. Essas células aqui, elas trabalham na diferenciação. Ó, elas se diferenciam em outros tipos celulares. Se diferenciam em outros tipos celulares. Ó, do TC. Andrei, o que é TC? Menino, TC é tecido conjuntivo. Então, o que é que vai acontecer? A danada da célula indiferenciada, ela vai se transformar, porque lembrem, viu? Quando você pega esse termo diferenciam, isso é a mesma coisa que se transformam. Então, uma célula indiferenciada, ela vai se transformar em outro tipo de célula conjuntiva que não consegue se autorreplicar, que não consegue se multiplicar. Aí vê, essa célula conjuntiva que não se autorreplica, o corpo precisa. O corpo precisa. Aí o que é que vai acontecer? Se o corpo precisa, alguém vai ter que formar ela. Aí quem é que vai formar ela? A danada das células indiferenciadas. Então, se uma célula conjuntiva não se autorreplicar, se uma célula conjuntiva não conseguir se duplicar, não conseguir se multiplicar, não se preocupe, as células indiferenciadas estão aí para isso. Elas conseguem se transformar, elas conseguem se diferenciar nesse tipo de célula que você precisa. Aí você não perde ela, tá, monstrinho? Você não perde ela de jeito nenhum. Aí o que é que acontece? Aqui você tem os 5 tipos de células conjuntivas. Agora, ó, deixa eu contar um segredo para vocês. Olha para cá. Vocês podem encontrar em algumas observações por aí, dizendo que dentro do tecido conjuntivo propriamente dito, nós podemos observar adipócitos. Ei, vou repetir. Adipócitos isolados. Lembrem que os adipócitos são células do tecido adiposo. São células de gordura. Então, os adipócitos, por mais que eles formem um tecido adiposo, mas vocês podem encontrar em lâminas de tecido conjuntivo propriamente dito, alguns adipócitos isolados, sozinhos, sem estar ligados diretamente com o danado do tecido adiposo, tá? Isso é uma dica que vocês podem encontrar em algumas afirmativas de alguns vestibulares por aí, tá? E tu marca que isso é verdade. Tu realmente pode encontrar alguns adipócitos isolados, beleza? Ei, com isso, tira um print aí, menina. Agora é a hora do print. Tira um print aí desse quadro que tu nunca mais tu erra nada dessas células, nunca mais, tá? Tu não vai precisar assistir mais vídeo nenhum dessas células, tá? E assim, com isso, eu fecho mais uma aula de histologia aqui no Cardume, tá? Se tu se empolgou muito, gostou muito aqui da aula do Tubarão, então ajuda o Tubarão, se inscreve aí no canal se tu não faz parte, ou se tu já faz parte, divulga esse canal pros amigos, porque toda vez que esse Cardume cresce, o Tubarão aqui consegue gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, tá? Ei, monstrinho, e eu quero te encontrar aqui nas nossas próximas aulas, tá? Beijo no teu coração, viu? Valeu!